Boa tarde, professora. Eu me chamo Miguel Miller. Eu venho falar agora um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos de 1928, acontecido em Amsterdã, na Holanda, que foi rejeitada duas vezes por ser cidade sede pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional. E essa edição dos Jogos Olímpicos foi a nona da Era Moderna e foi a primeira da história, se eu não me engano, a não ter a presença do francês Barão de Coubertin, que é o fundador dos Jogos Olímpicos, né? Porque ele estava refugiado na Suíça, além dele também ficar doente um período de 1928 sobre as Olimpíadas mesmo. Ele ficou bastante desapontado, né? Com a profissionalização no esporte, que não era algo pregado por ele, como por exemplo a participação das mulheres, que nessa Olimpíada de 1928 em Amsterdã foi fundamental, bateu o recorde de mulheres participando, foi mais que o dobro da edição passada, e também não era algo que ele pregava intervenções de ordem política, que podia prejudicar de uma certa forma o esporte. Essa edição das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de 1928, teve como presença 46 países, se eu não me engano, dois a mais do que a edição passada. E por curiosidade, o Brasil não participou desses Jogos Olímpicos. Porque, por mais num contexto histórico mesmo, porque os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil e os Estados Unidos estava passando por uma crise financeira, uma turbulência econômica. Isso, como consequência, eles pararam, né, de importar mais o café e o Brasil ficou sem ter recursos, né, sem conseguir recursos suficientes para poder mandar atletas para representar a nação, né? Voltando a falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos de 1928, eu só liguei a luz para ficar um pouquinho melhor para ver. Que teve como estreia três países, que foi Panamá, Malta e Rodésia. É, isso também foi um marco muito importante, na verdade, foi que atletas de 28 países diferentes conquistaram a medalha de ouro. E esse marco só foi batido 40 anos depois. Com esse recorde, fica meio óbvio, né? Falar que na questão de quadros de medalhas foi excepcional dos Jogos Olímpicos de 1928, que teve como primeiro lugar os Estados Unidos, o segundo lugar a Alemanha e o terceiro lugar a Finlândia. Os Estados Unidos ficaram com 56 medalhas no geral, sendo 22 de ouro, 18 de prata e 16 de bronze. A Alemanha ficou com 31 medalhas, sendo 10 de ouro, 7 de prata e 14 de bronze. E a Finlândia ficou com 25 medalhas no geral, sendo 8 de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. Essa edição de 1928 foi a primeira a incluir a participação de mulheres no atletismo e na ginástica artística. E teve como principal a norte-americana Elizabeth Robinson, que correu a prova de 100 metros e se destacou. Infelizmente também ocorreu algo triste no final da prova feminina de 800 metros, que ao chegar ao final, né, do percurso, muitas mulheres chegaram esgotadas, algumas chegaram até desmaiar, outras nem completaram o percurso. E isso só foi alvo de críticas, né? Quem não concordava com a participação de mulheres no esporte, só o, o pensamento dele só se concretizou. O que na verdade não é real, né? Obviamente a gente vê hoje em dia que está tudo muito tecnológico já e muito abrangente. Outro marco importante também foi a surpresa do continente asiático, que teve como principal o Miki Oda, do Japão, que foi ouro no salto triplo, e o Yoshiyuki Tsuruta, desculpa a pronúncia, é porque é complicado, que foi também o primeiro colocado em 200 metros no nado de peito, né, na natação. Esses atletas marcaram muito a história da asiática, né, que não é muito vista, né.
pelo menos na época não era muito vista conforme a atuação, né, dos atletas. O grande herói das Olimpíadas de 1928 foi o remador australiano Henry Pearce, que a história dele na verdade é muito inspiradora e muito emocionante. Que nas quartas de final do remo, no meio do percurso, ele parou de remar, diminuiu a velocidade para permitir que uma família de patos que estava na frente dele atravessasse para não ferir nenhum pato. E mesmo correndo o risco de perder a prova, ele não importava muito. E Pierce não é só lembrado pelo seu gesto, né? Porque ele mesmo assim ele voltou à corrida e conseguiu ainda assim ser campeão e ganhar a final conquistando a medalha de ouro. Isso é um fato que eu pelo menos achei bem escondido pesquisando, né? Eu acho que ninguém nunca tinha falado sobre. Agora só para finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho do colaborador, que é a Coca-Cola, que atualmente é a maior colaboradora dos Jogos Olímpicos, né? Ela apareceu pela primeira vez em 1928, quando ela fez uma gentileza ao movimento olímpico, que foi de levar milhares de caixas de refrigerante no porão de um navio que levava a nação, né, a norte-americana, a delegação norte-americana, na verdade. E foi com isso a Coca-Cola foi crescendo até virar o que é hoje. Com certeza a principal colaboradora dos Jogos Olímpicos. Esses Jogos Olímpicos também, apesar de não ter o Brasil, né, não ter o Brasil como participante, foi uma Olimpíada muito marcante na história, muito marcante, principalmente pelas mulheres que eu havia dito, sobre a participação das mulheres, sobre quanto foi importante na história ter essa participação das mulheres, apesar de ter alguns problemas, né, como eu havia dito também. Mas apesar do Brasil não estar participando, foi uma Olimpíada com muitas histórias marcantes, como eu já falei. E é isso. Termino o meu vídeo por aqui. Espero que tenha sido bom. E é isso. Obrigado.